Hoje o texto base para a gente poder ter aqui o nosso momento de meditação, o nosso papo vertical, está no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo de número 16, apenas o verso de número 13, que nos diz: Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Eterno, o qual havia falado com ela. Chamou de Tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito: Aqui eu vi aquele que me vê. Amém, queridos? Hoje eu quero falar sobre o Deus que vê no secreto. Veja que o texto aqui nos revela que Agar passou a usar um outro nome a se referir ao Senhor. Ela passou a chamá-lo da forma como ela viu. Tu és o Deus que me vê. Aleluia. Nós, irmãos, estamos vivendo em uma geração muito obcecada pela validação, pela visibilidade, pois o mundo nos diz que se nós não formos curtidos, comentados, seguidos ou aplaudidos, nós não temos nenhum valor. Nós medimos a nossa importância pela quantidade de likes de pessoas que às vezes aparecem em um lançamento, seja do nosso livro, seja de uma marca, seja um projeto, um ministério, ou até mesmo uma fase nova na nossa vida. Eu quero te contar aqui um testemunho do escritor chamado Jonathan. Esse testemunho, profundamente, ele é muito confrontoso com os nossos dias, porque ele mexe com os nossos maiores medos, a invisibilidade e a rejeição. Porém, esse testemunho ele termina com uma reviravolta que nos lembra do cuidado de Hashem nos mínimos detalhes da nossa vida. Então vamos aqui aos fatos. Certa vez, Jonathan ele apareceu em uma biblioteca para poder fazer o lançamento do seu livro, e no dia da sessão de autógrafos, Jonathan se sentou em uma mesinha com vários exemplares de seu livro em cima dela, esperando que amigos, leitores, chegassem e pedissem um autógrafo, ou quem sabe, até para um bate-papo e um café rápido. Mas as horas foram se passando e ninguém se achegava. As pessoas que estavam naquele recinto andavam de um lado para o outro e nem sequer notava Jonathan ali. E tudo isso estava existindo, porque Jonathan, depois de perder o emprego como um consultor de negócios, ele resolveu arriscar em uma nova carreira, a de escritor. Tirou do próprio bolso o dinheiro para escrever e imprimir a sua obra, até que em um momento, uma garotinha de aproximadamente 4 anos percebeu que o autor estava ali sozinho, um tanto quanto cabisbaixo, e esta garotinha chegou até a mesinha e disse: Quando eu crescer, eu também quero escrever livros. Uau! A mãe da garotinha, já comovida com a situação do autor, gravou um vídeo de mais ou menos 10 segundos e colocou ele na internet. Então, o resultado? O que antes era 4 vendas, acabou virando um best-seller, ocupando o lugar do livro mais vendido da Amazon. E por que eu estou trazendo isso aqui para a gente hoje? No fundo, a gente se sensibiliza com uma dor que quase todos nós já sentimos um dia, de ser ignorado, de ser rejeitado, é falar e sentir sem que ninguém venha escutar, é se esforçar e perceber que ninguém te nota, e você olha para um lado, você olha para o outro e pergunta: será que eu realmente tenho valor? Pois ninguém me enxerga. E essa é a ferida silenciosa que muitas pessoas vêm carregando. Estar presente e ao mesmo tempo não existir para outros. Jonathan viveu isso numa livraria cheia de gente, cercada de olhares, mas invisível para todos eles. E talvez isso está acontecendo exatamente com alguns de nós aqui. Não sei se é no seu trabalho, não sei se é entre amigos, na família, mas é necessário que eu e você venhamos entender algo aqui nesta manhã. O fato de ninguém te ver não significa que você não está sendo visto, de que você não está sendo notado. Existe um olhar que nunca se desvia, que acompanha cada linha do livro que você e eu estamos escrevendo na nossa própria vida. O silêncio não é ausência de valor. É o tempo que o Eterno usa para poder preparar o solo aonde nós pisamos. Então não fique esperando que o mundo venha te validar, para que este venha acreditar no teu potencial. Se veja primeiro com os olhos daquele que te criou. Porque quem planta no segredo, o Eterno faz colher no tempo da glória. O seu momento de ser visto não depende das pessoas. Depende do seu preparo, da tua maturidade. Então continue escrevendo, continue plantando. Principalmente, se for necessário, invista um pouco mais. Tire dos seus próprios recursos para poder investir no teu sonho, nos teus projetos. Um dia, alguém vai te ver. Nem que seja uma criança que nem sabe ler. Então a primeira verdade aqui é que nós precisamos fixar no nosso coração que o silêncio dos homens não significa silêncio de Hashem. Quando Jonathan estava naquela mesinha, o mundo inteiro estava ignorando ele. Mas os olhos do Criador estavam fitados nele. Ao invés de buscar validação do mundo, aceitação, o que nós temos que nos preocupar de fato é se o Senhor tem achado graça em nós. Ao olhar para a nossa vida, assim como ele olhou para Noa, assim como ele olhou para Gideão, e achou graça nesses homens. Esses homens encheram os olhos de Hashem. E é sobre isso que nós devemos nos preocupar e se importar. O Eterno permitiu que a mesa ficasse vazia de adultos,
para que ela pudesse ser preenchida pela pureza de uma criança de 4 anos. Deus moveu o coração daquela menina para dizer: eu te vejo, Jonathan. Nunca despreze os pequenos começos e pouco a pouco o Eterno vai revelar a você quem ele é, como foi pagar. Às vezes, Adonai esvazia o nosso redor para sabermos que, quando o crescimento vier, não será sido pela força humana, nem pelos meus méritos e os seus méritos, mas pelos braços fortes do Senhor. O anonimato é a sala de aula, onde Deus molda o nosso caráter. O texto bíblico tido por base nos fala de Agar. Ela estava em um deserto, fugindo, rejeitada, desamparada. A princípio, ela achou até que morreria na invisibilidade. Mas ali, no meio do nada, Hashem a encontra. E a declaração de Agar vem ecoando até os dias de hoje. Tu és o Deus que me vê. Amados, nós precisamos ser aquele que o Eterno olha com graça, como eu disse. Você e eu não precisamos que o mundo venha nos validar para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. Quem planta no segredo, quem chora no quarto, quem serve quando ninguém está olhando, está acumulando sementes para uma colheita que o mundo não vai conseguir compreender. O meu e o seu valor não está na quantidade de livros vendidos na Amazon, ou no barulho dos aplausos, ou nos seus autógrafos. O seu valor está no fato de que o dono do universo conhece o seu nome e ele tem autografado ele na palma de suas mãos. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda nossa majestade. Se hoje você está sentado nessa mesinha de café comigo, esperando que alguém reconheça aí o seu esforço e tudo que você vem recebendo até hoje é desprezo, desista não. Não pare de escrever a tua história. Não pare de plantar as tuas sementes. O seu solo está sendo preparado no silêncio e no tempo certo. O de repente de Adonai vai acontecer na tua vida. Esse vídeo de 10 segundos vai surgir na tua vida. E aquilo que começou com 4 vendas vai virar um testemunho de milagre extraordinário para a glória de Deus. Então, insista um pouco mais, pois o Deus que te vê, ele vai te honrar publicamente. Amém? Vamos orar comigo? Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós entramos na tua presença neste momento com o coração rendido ao teu olhar. Tu conheces cada filho, cada filha que hoje se sente invisível. Tu conheces, Yeshua, perfeitamente a dor da rejeição, o peso de se esforçar e sentir que ninguém nota, a frustração de olhar para os lados e ver mesas vazias, ou pior, ver na mesa pessoas que vão lhe trair. Uf, mas hoje nós nos agarramos nesta palavra e declaramos: Tu és o Deus que me vê. Então cura, Senhor, toda ferida do desprezo, da rejeição, do abandono. Arranca do nosso peito essa necessidade da aprovação humana que nos preencha com a tua aprovação. E dá-nos força para poder continuar escrevendo a nossa história em ti, plantando e perseverando em teus caminhos. Sabendo que o nosso trabalho em ti não é em vão. Então, prepara o solo em que nós pisamos. E que no tempo determinado por ti, a tua glória se manifeste em nossas vidas. E com esse conhecimento, nós descansamos no teu cuidado e no teu olhar protetor. Pelos méritos de Yeshua HaMashiach. Amém. Vê amém. Beijo grande no seu coração, irmãos. Fica firme na caminhada. Continue escrevendo a tua história. Continue tendo luz e sendo luz por onde passar. Amém? Amo a vida de vocês. Shalom, Leculam.